Sejam muito bem-vindos ao História que Escolhemos, um programa que nasceu para dar voz a quem constrói, transforma e inspira com a própria história. Aqui nós acreditamos que o sucesso não acontece por acaso. Ele é feito de escolhas. E hoje nós vamos conhecer mais uma escolha que vale muito a pena ser contada. A nossa convidada de hoje é aquela que coloca propósito no que faz. Ela é contadora, empreendedora, mulher de foco e recentemente decidiu transformar a própria vida com saúde, disciplina e coragem. Ela aplica o mesmo comprometimento que tem nos negócios e na vida pessoal. E isso faz dela um exemplo de força e equilíbrio para clientes, para parceiros e para todos nós. É um prazer receber no Histórias que Escolhemos a Sandra Albert. Albert, falei certo? Sandra Albert. Sandra, que prazer e alegria ter você aqui. Hoje é uma amiga que eu posso dizer que está aqui no programa nos prestigiando e queremos mergulhar na sua trajetória. Muitas pessoas precisam conhecer a sua história. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada. Eu que agradeço, né, meninas? É um prazer, um privilégio estar aqui com vocês, contar um pouquinho da minha trajetória, o que me fez chegar até aqui, né? Quais foram as escolhas que deram certos e as que não deram também, para que as pessoas possam evitá-las, né, no futuro. A ideia é essa. Muito bom. Essa é a entrega que nós queremos, né? Essa Exatamente. Transparência, porque realmente a gente inspira quem está ali do outro lado, né, Sandra? Vamos lá, então. Sandra, nós vamos começar lá no início da sua história. Como foi que a contabilidade entrou na sua vida? E se foi uma escolha desde cedo ou se teve uma reviravolta aí no meio do caminho? Teve uma pequena reviravolta, mas essa reviravolta foi cedo. Na verdade, quando eu estava ainda no colegial. Curiosamente, eu estudava num colégio agrícola durante o dia, era período integral, e à noite eu fazia contabilidade. E com o passar do primeiro ano, fazendo as duas coisas, eu vi que eu não queria mais seguir por aquele caminho da agropecuária e tal. E resolvi ficar só na contabilidade. E naquela época começaram a trabalhar e foi isso que aconteceu. Então eu comecei a trabalhar durante o dia num escritório de advocacia. E à noite eu ia para o colégio, era em Salto, né, a cidade aqui pertinho. E então fazia o colégio técnico, o técnico em contabilidade junto com o colegial. Legal. Foi assim. Então, assim, depois dos estudos e tudo mais, você já ingressou na carreira? Não. Então, antes você fazia alguma coisa antes? Trabalhava com alguma coisa antes de ser contadora? O que você fazia? Sim, na verdade, aí trabalhei nesse escritório de advocacia, né? E aí depois me mudei para Jundiaí, fui trabalhar na área comercial. E aí lá, depois dessa área comercial, depois que eu já tinha casado tudo, a gente foi morar em Campinas. Eu entrei trabalhar numa empresa que era de segurança. E nessa empresa de segurança, curiosamente, um dia conversando com a menina do RH, ela falou: Sandra, por que você não tem o técnico contábil? A gente está precisando muito de alguém para a área contábil. Eu falei: mas eu tenho. E foi aí que eu fui efetivamente trabalhar na contabilidade. Então foi isso que te fez mudar? Sim, esse foi assim um start, porque até então eu nunca tinha atuado na área, apesar de... fez o curso, mas não atuava. Fiz o curso, mas não atuava. E aí ali foi quando eu comecei, e o contador na época, ele chamava Silvio, e ele me incentivou muito. Então, como era um escritório de fora, né, que ele tinha, eu fazia toda a parte, todo o suporte dele era eu que fazia. E aí, fechamento, e aí ele foi me incentivando e comecei a fazer o superior na época, porque até então eu só tinha o técnico. E aí fui trabalhar em escritórios de contabilidade, outras empresas nacionais, depois fui para multinacionais, então houve ali uma abertura de um leque que foi muito legal para minha carreira. Olha só quanto conhecimento, né? Você foi agregando, né? Juntando ali muito conhecimento. Assim... olhando para mim, se eu fosse olhar para mim, uma coisa que eu gosto muito é porque eu acabei tendo uma visão geral
né? Algumas pessoas focam em áreas exclusivas. Então, eu sei, por exemplo, desde a abertura da empresa até o encerramento, um fechamento de uma multinacional ou de uma empresa pequena, né? Então, eu consegui ter essa visão geral ali, diferente de algumas pessoas que acabam nichando muito, né? Ou na área contábil, ou na área fiscal. Isso também é uma outra coisa que foi muito legal. Porque eu entrei fazendo mais a parte contábil, mas depois eu fui para a área fiscal, que é onde vai toda a parte dos impostos, entender como é a tributação no Brasil, que é super complexa, né? E aí foi me dando essa base, esse suporte para fazer as duas coisas. Então, quando eu vou falar com um cliente, né, sobre a área contábil, eu vou entender do imposto dele, né? Como vai ser cobrado, como deve ser calculado, ou se ele tem algum problema nessa área, eu vou conseguir dar um suporte para ele. Então, foi muito legal isso. Bem versátil, né? Você acabou abrangendo tudo, né? Então, você consegue dar um baita suporte. Foi sim. Muito bom, né? Muito bom mesmo. Muita gente vê a contabilidade como algo técnico. Eu sou essa pessoa. Mas eu quero saber, qual que é o seu diferencial no jeito de atender e ajudar empresas? Já vimos aí que você tem uma bagagem. Mas qual que é o jeitinho da Sandra? Eu sempre me coloco no lugar do cliente. A gente sabe que a carga tributária no Brasil é altíssima, né? Mas mesmo com a carga tributária alta, nós temos mecanismos, estratégias contábeis, fiscais, que fazem com que o cliente possa economizar licitamente, né, dentro da lei, pagar menos impostos, estando dentro da lei. Então, esse eu acho que é um foco que eu procuro sempre dar. E também uma questão de entender o momento dele e o que vai fazer diferença dentro da empresa dele. Uma outra coisa que eu gosto muito, e aí eu até trabalho isso muito com a Fer, a gente fala muito sobre isso, das pessoas entenderem que a contabilidade, apesar de ser técnica, ela tem que dar todo o suporte para a sua empresa. As informações da sua empresa estão na contabilidade. E você, mesmo que seja um pequeno ou médio empresário, você tem que entender esses conceitos, porque isso vai te fazer você crescer. Esse é o diferencial que eu acho, sabe? Que eu busco fazer com que os clientes entendam, que eles entendam a contabilidade, que não são só números. Curiosamente, a contabilidade ela é da área de humanas, ela não é da área de exatas, né? Como a maioria das pessoas pensam. Não, é humanas, porque exige muita interpretação. Quando a gente fala de uma lei, você vai ter que interpretar a lei e às vezes por exemplo, o cafezinho aqui, né, na rádio. Aqui o cafezinho é uma despesa, mas para uma empresa que produz café, ele é um custo, né? Ele é um produto de receita. Então, o mesmo produto vai ter características diferentes de acordo com a empresa. Olha só. Eu imagino que seja uma aula para cada cliente, não é? Porque assim, cada cliente tem a sua necessidade. E dentro dessa necessidade, a hora que você vai explicar isso para ele é uma aula, não é? É uma aula, porque é até gostoso de escutar, né? É gostoso, porque a gente aprende junto. E além da aula, Évora, que faz diferença no caixa dele, né? Não, porque se ele está conduzindo de total forma errada, diferença. olha como isso impacta, Exatamente. né? Total diferença. É fazer isso, sabe? Fazer eles entenderem a importância da contabilidade. Porque quando a gente fala do pequeno e do médio, todo mundo acha que a contabilidade é um custo. Que o contador não faz nada, recebe ali mensalmente para gerar uma guia no final do mês para ele recolher. E a ideia não é essa. Não. A ideia é dar um suporte para uma decisão que ele tenha que tomar. É uma consultoria, né, Sandra? Sim. É uma consultoria. Deveria ser. Na prática, às vezes, não acontece. Mas é, né? Mas deveria ser. Verdade. Isso. Sandra, e como você enxerga a sua missão como contadora? O que você quer causar na vida dos seus clientes? Exatamente isso que eu estava falando, sabe? Fazer eles entenderem que a contabilidade não são só números, não é só enviar a guia ali no final do mês, fazer ele entender as regras para que ele venha a crescer. Porque se ele cresce, eu cresço junto, né? E aí as pessoas que trabalham com ele crescem, e aí o mercado cresce. Então, assim, é uma consequência em cadeia. Isso. Hoje eu vejo isso como minha missão, sabe? Fazer as pessoas entenderem que a contabilidade não é só números. É até bonito de ouvir, né? Porque realmente, infelizmente, as pessoas têm essa visão tanto do contador quanto às vezes de um advogado, diversas áreas, né? Que é só
para quando for resolver o problema, não para antes do problema, né? Exatamente. Não é só para remediar, não é para antes, Prevenir. para prevenir, exatamente essa palavra. Não é para prevenir. E o ideal seria o quê? É um trabalho de prevenção, para que você não tenha o problema, não é? O ideal seria isso, né? Isso. Acho que essa é a intenção, Esse é né? o diferencial da Sandra. É isso mesmo. Muito bom, Sandra. A gente está falando da contabilidade, mas enfim, hoje nós vamos contar a história da Sandra, então eu vou perguntar algo mais pessoal, sim. Momento, aquela Recentemente, você fez uma escolha que transformou, que foi cuidar da saúde, do seu corpo, da sua energia. Eu acompanhei de perto, super, assim, sou fã, assim, admirei muito o que você fez. Como é que foi esse processo de decisão e de foco? No final do ano passado, eu cheguei num ponto assim, porque apesar de tudo isso, né, a contabilidade ela exige muito. Quando a gente fala de trabalhar em grandes empresas, principalmente, o tempo que você dedica ali é muito. Então, às vezes, você acaba se deixando de lado. E aí, né, a gente entra com a questão de mãe, então, casa, esposa, conciliar tudo isso, são vários pratos ali que você tem que ir equilibrando. No decorrer do tempo, alguns desses pratos, como principalmente o autocuidado, né, esse cuidado comigo mesmo, eu fui deixando de lado. E aí, no final do ano passado, chegou num ponto assim que eu falei, não, eu tenho que tomar uma atitude. E aí, eu lembro que eu falei assim, eu vou procurar ajuda. E aí, o meu marido falou assim, mas faz academia no prédio, né? Porque a gente tem academia aqui. Eu falei, não, você não tá entendendo. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém que fala, vamos por esse caminho, porque vai dar certo. E aí, foi todo um processo, né? Que eu comecei a treinar numa academia em Salto. E é um lugar, assim, maravilhoso, gente. E aí, lá, eu comecei a ver que não era só o corpo, né? A gente fala lá, eles cuidam muito de um todo. A gente, como ser humano, de corpo, mente e espírito. E aí, eu comecei a levar esse processo para minha vida no geral, né? Para minha vida pessoal, para o meu trabalho. Eu falei, é tudo um todo que vai fazer parte. Então, o treino, gente, eu nunca, jamais pensei na academia às 5 da manhã. Falei, gente, vocês estão loucos. Eu vou dormir essa hora. E aí, quando eu comecei nesse centro de treinamento, isso mudou. Uma chave mudou dentro de mim, que eu falei, não, o caminho é esse. Né? A minha mentalidade estava errada. A minha mentalidade começou a ser transformada. E aí eu comecei a aplicar em todos os processos. Uau, então foi bem essa questão do foco, né? Porque acordar às 5 da manhã. Acordar não, estar lá, né? 5, acho que e não, lá, assim. Depois, dentro de um protocolo que eles fazem, a gente tinha um cardio em grupo que era às 4 da manhã. E aí você fala, nossa, gente, é loucura, você tá lá às 4 da manhã pra treinar. Mas, gente, é tão bom que você acorda com prazer, sabe? E aí, quando eu falo, por exemplo, isso hoje, voltando para a contabilidade, eu vejo que essa missão de levar isso, das pessoas entenderem os números, entenderem o funcionamento da empresa dele, né? Qual é o resultado, porque às vezes o resultado é só uma consequência do que você vem fazendo. Isso ficou muito claro, por exemplo, no meu corpo. Né? Então, foi um resultado ali, eu perdi, gente, 18 quilos, né? Se alguém olhar algumas fotos ou algum vídeo do passado, vai falar, não é a mesma pessoa. E aí, eu comecei a trazer isso para a contabilidade. Então, as pessoas têm que entender. Então, essa minha missão hoje, justamente compõe isso, porque é um todo, e quando você coloca foco, determinação, quando você passa a entender, você passa a gostar do processo. Então, e quando você vê o resultado, ainda mais, né? Então... foi isso que aconteceu. Acho que é um mecanismo, né? Um mecanismo, uma coisa que vai engrenando na outra e vai alinhando tudo, né? Isso que ela falou é muito forte, porque essa questão do foco, né? Sim. É onde eu falo por mim. Eu começo, tá falando agora há pouco até com a moça aqui também da rádio. A gente começa bem, mas depois a gente procrastina, aí prioriza outros. Por exemplo, eu priorizo o marido, o filho, e eu deixo um terceiro plano e olho lá. E isso é um ponto importante, né, Sandra? É um ponto importante. O fato de você não desistir. Tanto que quando eu fui procurar ajuda, né? Essa ajuda que eu falei lá atrás, eu lembro que meu irmão falou, olha, se você quer ter resultado, vá nessa academia, nesse centro.
lá você vai ter resultado. É um local totalmente diferenciado. E quando, às vezes, a gente, voltando isso também para a área contábil, às vezes você vê... Porque, como em todas as áreas, você vai ter contadores e contadores, né? Escritórios e escritórios. E aí você vai ver, então nem sempre o mais barato é o que realmente vai valer a pena. Porque, igual, esse centro de treinamento não é o mais barato. Inclusive, se você analisar em comparação só de valor, você fala, não, acaba sendo um valor puxado. Mas quando você olha o todo, o resultado que ele te dá... É um investimento que daí você fala assim, nossa, valeu muito a pena. E mesmo esse protocolo que eu fiz lá, você olha assim, antes eu estava pensando em fazer a cirurgia, né? E aí, quando eu comecei a ver o resultado, eu falei, não, eu não preciso da cirurgia. E aí, com isso, tive outros benefícios, né? Com relação à minha saúde, com relação à pele, né? Então, são coisas que vão agregando valor. Com certeza. Para o resultado final. Com certeza. Você meio que já respondeu a minha pergunta, mas eu vou fazer mesmo assim. O que você aprendeu nesse processo de autocuidado que também se aplica nos seus negócios? Meio que você respondeu isso, né? Mas assim, pontuando, o que foi? Eu acho que essa questão da disciplina, do foco, de você ir até o final, você saber que você pode mais. Isso foi uma coisa que me marcou muito, gente. Nas 2 primeiras semanas, eu chegava em casa da academia acabada, assim, de chegar, deitar no sofá, ficar lá uns 40 minutos para daí começar a vida. Falar, não, agora, né, eu vou fazer o que tem que ser feito também. Esse é um outro ponto, fazer o que tem que ser feito, porque nem sempre a gente vai gostar, né? Às vezes a gente gosta de estar lá treinando, de sentir dor. Não, mas faz parte do processo. Então, às vezes, quando a gente traz isso para a empresa, tem coisas que a gente não gosta de fazer. Mas você tem que fazer. Então, eu não gosto dos números, não gosto de entender, mas você como gestor, como proprietário, você precisa entender os números. A gente estava conversando, né? A gente passa por esses processos dentro da empresa, de qualquer um que tenha a sua empresa passa. E tem coisas que a gente não gosta de fazer, não quer fazer, acha chato fazer. Aí quando você passa por uma mentoria, alguma coisa assim, que a pessoa fala assim, viu, você tem que fazer, você tem que saber disso, você tem que colocar isso em algum programa, alguma coisa, enfim. Você tem que fazer para dar certo, para ver o seu resultado, para você enxergar o seu resultado. Você fala, ai meu Deus, não tem uma IA que faz isso para mim, não tem alguém fazer. Você que tem que fazer, porque você tem que entender aquilo. E viu, você tem que sair da sua zona de conforto, né? Você tem que fazer, tem. Aí entra uma outra questão. Depois que você fez, que você viu o resultado, aí você fala assim, nossa, que delícia, né? É chato, mas é gostoso, não é assim? Uma satisfação, assim, que eu sinto quando a gente fala da área contábil. Antigamente, até na época da faculdade, que você fazia o balancete ali na mão, que fechava o balanço, falava, nossa, aquela satisfação. E aí hoje a gente vê, por exemplo, tem declarações que a gente entrega aos contadores, que são os SPEDs, que são algo mais complexo ali. E aí, quando você valida o arquivo, porque assim, o governo, ele te dá um programa e aí você tem que se adequar àquele programa do governo. Então, tem layout, várias regras, tal, enfim. E aí, quando você validava um arquivo, você fala, nossa, dá uma satisfação. É mais ou menos isso que você falou, entendeu? Você fala, nossa, o resultado valeu a pena. É muito isso aí. Bom. Évora, eu tô escutando algo que ela disse assim. Vou parar as perguntas aqui agora, porque a gente tem um quadro Bate Pronto, nosso novo quadro. E com você hoje, Sandra, ele chama Fechando a Conta. É bem personalizado o quadro, né? Vamos fechar essa conta. Vamos fechar. Agora é hora de bater o martelo e fechar a conta. Resposta rápida, sem cálculos nem planilha. Sandra, agora é hora do nosso quadro Fechando a Conta, com objetividade, sem balanço, sem revisão. Eu vou falar alguma coisa, ou a Evelyn, e você tem que falar o que vier na sua mente na hora. Preparada? Preparada. Não, naquelas... É isso? Aquelas, vamos lá. Primeira, um número que representa a sua vida hoje. 7. Débito ou crédito? O que te dá mais frio na barriga? Débito. Planilha ou papel na mão? Planilha sempre. Uma escolha que te trouxe leveza? Treino. Um hábito que mudou tudo pra você? Academia. Uma palavra que define sua trajetória até aqui? Persistência.
saúde física ou mental? Qual você aprendeu a priorizar primeiro? As duas. Uma delas. Não dá. Uma acompanha a outra. Maior desafio da rotina de empreendedora? Fazer as pessoas entenderem a contabilidade. Para você, o sucesso é? Ter paz. Uma meta que você ainda vai bater com gosto? Meu primeiro milhão. Gostei. Essa é a Ótima. Sandra, gente. Oh, meu Deus. Que mulher. Sandra, a mulher contadora, empreendedora e focada é você. Como é ser tudo isso no dia a dia? Além disso, mãe, né? Esqueci de pôr aqui. Mãe também. Onde você se fortalece quando as coisas apertam? Na igreja, com Jesus. Ele sempre acabou assim sendo uma direção. Eu sempre busquei a direção da igreja, da Bíblia, de Jesus, né? Não tô falando aqui de religião, mas estou falando de Jesus mesmo, né? De tentar ser mais parecida com ele. Tentar ser mais justa. Então, às vezes, em qualquer situação, eu sempre procuro me colocar no lugar do outro. E tento ser o mais justa possível dentro daquilo que eu conheço, né? Porque é o que o povo fala, né? Às vezes a gente nunca vai conhecer tudo, porque tem os dois lados. Tem um lado direito, um lado esquerdo e a verdade ali que é o meio, que aí é o que Jesus sabe. Mas enfim, eu sempre procuro fazer isso. Ser justa. Certo, maravilhoso. E como que você equilibra as suas atividades no dia a dia? Porque afinal você tem várias funções. Como que é o seu dia hoje? Como que você divide ele? É corrido, assim, por conta até, principalmente por conta do meu filho, né? Então a gente vai equilibrando ali. É lógico que o pai dele hoje é muito atuante, né? Então, primeiro vem ele, depois trabalho e aí depois, né? A academia agora ficou ali no começo do dia, mas é assim. Então vem essa sequência, seria o meu filho, a academia, que daí é onde eu me cuido ali um pouquinho, depois trabalho e aí no final do dia relaxar um pouco. Mas a gente vê que assim, o cuidar da academia é para cuidar da cabeça, né? Cuidar da mente, para se equilibrar, para ficar bem, para todos os demais, né? É interessante isso, né? Se priorizar mesmo, né? Hoje eu conversei com uma cliente minha também, já veio no programa, mas eu achei tão interessante, ela mandou um áudio depois, que eu mandei um áudio, ela falou, ai Fê, desculpa tá mandando agora, que eu estava na academia, meu compromisso diário que eu não posso faltar, ela falou isso, né? E eu achei tão interessante, porque eu preciso fazer isso, mas eu acho tão legal porque a pessoa tem que colocar aquilo como prioridade, que é o que você fez, era 4 da manhã, não importa, tem que ser uma prioridade. Então, eu tô falando isso pra reforçar pra mim mesmo, entendeu? É aquele momento que a gente fala pra se ouvir, preciso, né? Aquelas, né? Pois é. Tô gravando pra ouvir depois. É clichê, né? Clichê que o povo fala assim, né? O seu corpo acaba pedindo. É uma rotina, você acaba entrando tanto numa rotina que faz falta. Parece clichê isso. Faz falta você ir na academia. Faz falta. E aí, só que tem um outro lado também. Se você deixa de ir muito sequencialmente, aí o seu corpo já não quer. Não. Então é uma coisa meio louca que você tem que estar sempre vigiando ali. Então a sequência sempre é essa hoje. O pessoal começa bem, para e vai, fica nessa ida e vinda, russa, né? Então tem que ter o foco. Estou aprendendo muito com você hoje, Sandra. Sandra, qual foi o maior desafio da sua trajetória como contadora? Aquele que te marcou e te ensinou para a vida toda? Assim, tem várias situações, bem no comecinho, assim, da minha carreira, quando eu não entendi ainda, porque como eu já era técnico contábil, eu lembro que teve um momento ali que eu falei, eu vou começar a pegar clientes. Então, eu trabalhava numa empresa durante o dia, tal, eu falei, vou começar a pegar clientes para eu começar a ganhar mais, tal. E eu nunca tinha atuado mesmo contadora, né? Porque daí a gente vai ali auxiliar, analista, né? Estava na faculdade, aquele negócio todo. Eu falei, eu vou começar a pegar clientes. E na época, meu marido falou assim, mas você não tem experiência e tal. Eu falei, não sei. E era impressionante, gente, que às vezes eu tinha uma dúvida. Eu falo que era Deus, era Jesus ali. Que, tipo, parecia que clareava a minha mente que o negócio dava certo. Tipo, falava, acho que é esse caminho. Então, eu sempre... Isso hoje, eu acho que também entra muito uma questão de lógica. Né? Você começar a entender. E quando entrou
esses SPEDs que a gente fala que foi um projeto grande do governo, arquivos digitais mais complexos, que é o que eu falei que a gente tinha que validar o arquivo, gente, ele é muito, se você olha, parece uma sopa de letrinha, porque é um arquivo TXT com várias separações ali tem número, ali tem letra, então cada campo é uma informação que no aplicativo do governo vai ter uma função. Mas você olha, é um TXT maluco. E aí, quando eu comecei a trabalhar com aquilo, foi bem desafiador. Só que quando eu peguei a mão, eu falei, aí eu tinha essa satisfação, sabe, de validar. Aí teve uma vez, uma amiga estava com dificuldade de validar um arquivo da empresa que ela trabalhava, uma grande empresa. Ela falou, Sandra, você me ajuda, tal. E aí ela já trabalhava em alguns momentos home office, ela foi na minha casa, aí eu, validei o arquivo super rápido. O marido dela olhou para ela e falou assim, como assim? Como que ela fez tão rápido? Mas isso foi uma grande satisfação. Então, esse momento foi bem marcante, quando eu peguei esse jeito e fui para cima. Daí foi quando realmente eu comecei a crescer como contadora, né? Atuava bastante em consultoria, foi bem legal. E um outro momento, assim, que a gente conseguiu reverter uma multa de 1,5 milhão de uma empresa, que eles tinham sido autuados, então a gente montou todo um processo. E aí eu acompanhei ali certinho com a empresa, vamos por esse caminho, você vai fazer isso, tal, e deu certo e a gente conseguiu reverter. Então, assim, também foi muito satisfatório, porque daí já são grandes números, né? Sim, marcante para a empresa, né? Deixar de pagar uma multa desse valor. Exatamente. Não, é uma satisfação, acho que, né, uma vitória, a sensação de vitória, né, de fogos. Sim, muito bom. Isso E tem mesmo. que fazer mesmo. Né? Sandra, qual escolha você considera mais certeira da sua vida profissional? Aquela que você olha e pensa, ainda bem que eu fui por esse caminho. Foi um pouco do que eu falei no começo, na questão de ter uma visão ampla, ali não seguir por um nicho específico, né? Então, eu trabalhei em escritórios pequenos, escritórios de contabilidade maiores, empresas nacionais pequenas, empresas maiores, e aí quando eu fui para multinacionais. E aí comecei atuando depois em consultoria. Então foi muito legal porque aí eu tive essa visão geral de um todo. Então eu consigo conversar em qualquer área. Isso é uma coisa muito gratificante. Algumas amigas até próximas e da época da faculdade falam, eu não sei fazer isso. Porque elas sempre atuaram em determinados departamentos, né? Então isso para mim é uma grande satisfação. E hoje eu tenho colhido esses frutos dessas escolhas, entendeu? Porque eu nunca fui a pessoa de trabalhar CLT ali 9 horas por dia. Trabalhei, mas não era o meu foco ficar ali na empresa 9 horas por dia. Quem tá feliz assim, tá tudo certo. Mas não era pra mim, entendeu? Foi versátil, né? Exatamente. Vai se encaixando e, né, vai galgando ali, né, o seu espaço, né? Foi exatamente isso que aconteceu, sabe? Então, como analista, aí fui crescendo nessa questão da consultoria, me abriu mais a visão do atendimento ao cliente, porque em empresa você não tem muito isso, né? Você é sempre ali, o final da linha. E aí, lá eu visitava clientes com os vendedores, né? Para apresentar um produto que eles iam mostrar. Então, foi muito bacana. Foi legal. Você hoje atua também como uma consultora, né? Então, para todo mundo saber. Mas tem um escritório da Sandra? Sim, agora estamos terminando aí uma grande reforma. Tá ficando muito bacana. Assim, um local, assim, maravilhoso. Vai ser show de bola. Estamos aí. Vamos ter. Então, também é essa satisfação, né? Porque aí vamos falar assim, por tudo que eu já passei, agora é como se fosse a cereja do bolo. Porque aí a ideia é focar no escritório, fazer o escritório crescer, mas com essa questão da consultoria, né, de fazer as pessoas entenderem os números, não ser simplesmente um escritório que vai te entregar uma guia. Mais um escritório. Nós não vamos ser mais esse, entendeu? Mais um escritório que vai te entregar uma guia no final do mês. A ideia não é essa. Uma cultura diferente. Exatamente. Uma cultura Vejo diferente. a hora. Ai, que delícia, né? E agora, olhando para a mulher que você se tornou, qual é o seu maior orgulho hoje? E qual história você ainda quer construir? Meu maior orgulho é saber que eu não precisei passar por cima de ninguém, né? Eu não tive aquela questão, quem indica, sabe? Nunca tive.
né? Eu venho de uma família simples, de Salto, então, assim, família humilde, nunca tive isso. Quando eu fui para Campinas, que aí abriu a minha visão, principalmente para esse mundo dos negócios, tive grandes oportunidades, trabalhei em grandes multinacionais. Às vezes, falava, nossa, olhando assim, falava, como eu consegui chegar aqui? Justamente por não ter essa questão de alguém que indicasse, porque eu sou filho, parente de alguém. Nunca tive isso. Então, esse é um grande orgulho, porque eu acho que eu cheguei muito longe do que até eu mesma imaginava e muitas pessoas imaginavam. E aí, agora é consolidar tudo isso, sabe? Com o escritório, e aí ter qualidade de vida com meu filho, né? Ter tempo e contribuir para que as empresas cresçam. E aí, toda essa parte da minha qualidade de vida, de ter mais tempo, ela vem junto com isso, né? Como consequência, né? Vem como uma Sandra, consequência. se você fosse conversar hoje com a Sandra, lá da faculdade, sabe, que começou, que entrou na área, que ainda não tinha essa pretensão da trabalhar com isso, até porque foi o RH que te indicou, né? Sim. O que você diria para ela? Vai que vai dar certo. Entra na contabilidade. Vai fundo que vai dar certo, entendeu? Continua. Foco, assim. Eu sempre fui muito curiosa, né, nessa questão de estudar, de ler. Teve uma situação... eu cheguei a dar aulas, né, dar alguns cursos. Tinha uma empresa de contabilidade, de software contábil, que eles davam alguns cursos para os clientes. E aí eu dava aulas quando eu já tinha terminado a faculdade, à noite e aos sábados. E aí uma amiga precisando de dinheiro, eu falei, viu, se você quiser eu te indico. Ela, mas é que eu gosto de ficar em casa à noite, na sexta-feira. Eu falei, eu também gosto. Mas... a gente faz o que precisa ser feito. E valeu a pena, porque hoje é o resultado, eu tenho colhido o resultado dessas escolhas. Sandra, qual que é seu alvo hoje? O que você busca agora com o novo escritório, com essa entrega gigante que você tem? Qual que é o seu grande alvo agora? É fazer assim, porque como eu já falei um pouco, né? Fazer com que as pessoas entendam os números. E com isso eu vou ter mais qualidade de vida com o meu filho, né? Vou poder ter mais tempo, com tranquilidade. Porque hoje é meio complexo, às vezes, você sair, né, deixando um escritório, ou ter pessoas ali que vão te dar um suporte e fazer o escritório andar sem você estar ali. Sim. Então, a minha ideia é essa, é fazer com que pessoas que venham trabalhar comigo também cresçam na área, né? E aí, a partir disso, o resultado para as empresas vai aparecer, né? E aí eu consigo focar nessa questão das consultorias, né? De estar mais perto ali do cliente, de fazer esse tipo de entrega. É fantástico, né? E na Semente da Performance com a Fernanda Marchello, eu assisti a sua palestra. E como foi essa palestra? Porque assim, eu como espectadora achei fantástico, porque como não entendo muito de contabilidade, mas assim, você consegue dar uma saboreada. Como foi para você fazer a palestra? Foi um privilégio, né? Porque tá ali do lado da Fer e participar desse momento, né, de grandes projetos surgindo e fazer com que as pessoas entendam que é um todo, né? Ela precisa saber como foi a Semente da Performance, né? Então, ela vai ter a parte de vendas, que é o coração ali da empresa dela, mas ela tem que saber uma questão da imagem, ela tem que saber uma questão de gestão, né? Aí ela tem que entender os números da contabilidade, mas isso também a gente não fala só para empresas, a gente fala para a gente como pessoa física, né? Ou como, por exemplo, MEIs, né? Muita gente, às vezes, hoje atua como MEI, mas não entende a complexidade do MEI. Porque por mais que o nosso governo fale assim, olha, o MEI não precisa ter contador, você consegue ali meio que se virar sozinho. Só que tem algumas regras que, se você não segui-las, você pode cair em armadilhas, né? Por exemplo, acontece muito, não só com MEIs, mas outros tipos de empresa, que as pessoas às vezes acham assim, eu não estou movimentando a empresa está inativa, né? E simplesmente abandona ali o CNPJ. Só que isso tem grandes consequências, porque se ele for um MEI
ele pode ter uma questão das entregas da declaração, ele vai ter o CPF bloqueado. Se a gente fala de uma empresa que já tem uma outra forma de tributação, seja simples, lucro presumido, porque se ela está no simples, mesmo que ela seja simples, se ela não entregar as declarações, ela é excluída para o lucro presumido. E aí no lucro presumido tem outras declarações mais complexas. E tudo que você não entrega de informação para o governo gera multa. E aí, então, acontece muito as pessoas abandonarem o CNPJ achando que não vai ter um problema. E aí, quando ela vai ver lá na frente, ela tem um valor absurdo para pagar por falta de entrega de declaração. Então, às vezes, vale a pena ela consultar um contador e falar, olha, eu quero encerrar essa empresa. Qual que é o processo? E aí, eu não, por exemplo, porque tudo tem custo, né, gente? Então, assim, eu não tenho esse valor disponível hoje para fazer esse encerramento. O que a gente consegue fazer? Consigo fazer um acompanhamento mensal entregando as declarações obrigatórias e aí depois encerrar? Então, são coisas que dá para a gente fazer, evitando multas, evitando com que as pessoas percam muito dinheiro. Acontece também com a pessoa física. Ela acha que, por exemplo, aqui em Indaiatuba a gente sabe que tem muitos construtores, né? E aí eles falam, não vou abrir um CNPJ porque eu vou tributar na pessoa física, que é muito melhor. Não é, gente, porque na pessoa física, quando a gente fala do imposto de renda, você vai cair na última faixa, que é 27,5%. Enquanto que o imposto na empresa, ele é muito menor. Então, são coisas que é o que eu falei no começo, que dá para você pagar menos imposto de forma legal. Então, a ideia questão é do fazer conhecimento, isso. né? É uma aula, né? Você saber, você conhecer, né? Exatamente. E aí, então, assim, a gente entende, olhando aqui, né? Eu olhando de fora, que você é apaixonada pelo que você faz. Sim. E isso é inspirador demais. Né? É muito gostoso de ouvi-la, né? Mesmo sendo um assunto que eu particularmente não entendo muito, é muito gostoso de ouvir, porque a gente vê paixão, não é? Isso é muito bom. Então, assim, é uma conversa que inspira mesmo, né? Saber conhecer a Sandra como contadora e conhecer a Sandra como pessoa que tem excelência no trabalho e que vive a vida com intensidade, né? Que tem intensidade no que faz, porque essa mudança que você fez mostra isso, né? Esse poder, essa força, né? Esse fogo, né? Assim, né? Isso é bom, né? Essa energia, eu quero dizer, né? Sim. Isso é muito, muito gostoso, a gente poder colocar isso para as pessoas. Muito bom mesmo. E Sandra, ouvir sua história foi inspiradora. A voz voltando a ficar fanha de novo. Sabe, você tem propósito e disciplina. E isso motiva, isso conecta. Então, ter escutado a sua história mostra que você não faz apenas por fazer. Você faz com sentido. Tem um propósito por trás. Você quer que o outro se dê bem nisso. Então, foi muito bom ouvir isso. Obrigada, viu? Obrigada por compartilhar a sua história. Obrigada por nos motivar. Porque, com certeza, motivou tanto a nós, como quem vai escutar toda essa história. Que bom, fico muito feliz, assim, como eu falei no começo, é um privilégio estar aqui, contar um pouco, né, dessa minha trajetória e trazer isso. Eu acho que isso a gente aplica em todas as áreas da nossa vida, né, como essa questão da academia que mudou a minha vida. E aí eu vejo que é só uma questão de foco, gente. Quando a gente quer realmente, a gente coloca foco, energia naquilo, disciplina, o resultado vai vir. Com certeza. E é isso. Obrigada, muito Sandra. Obrigada, Sandra. Obrigada.